Então é o seguinte, eu vou fazer com vocês aqui de forma bem lenta, né, como é que a gente pode entender, né, um pouco de estatística. Né? Eu vou começar do básico, né, que é a partir do momento que você tem acesso aos dados, né, os valores, né, e a gente vai definindo aqui uma série de parâmetros estatísticos, né, que alguns vocês já escutam falar no dia a dia, né, por exemplo, a média, né, algum valor mais provável, né, a gente vai falar também de desvio padrão, de variância. Então eu vou começar a definir aqui algumas coisas, né, que são objetos aí da estatística, tá bom? E a gente vai trabalhar ao mesmo tempo um exemplo prático, né? Então, quando você faz algum tipo de medida, né, na física, tá bom? O que você pode vir a ter não é apenas uma só medida, né? Em geral, você tem uma série de medidas. Tá bom? Então, em geral, quando você está no laboratório, para você ter uma informação, digamos, um pouco melhor, né, sobre aquilo que você está medindo, você faz várias medidas, né, tentando deixar o seu experimento nas mesmas condições. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Você vai fazer a medida de um comprimento de uma barra de ferro, né, usando uma régua, por exemplo. Né? É importante que essa barra de ferro ela fique sempre na mesma temperatura, né, porque você sabe que se você aquecer uma barra de ferro, né, vai haver um fenômeno de dilatação térmica, né, e aí você não pode ter o comprimento dessa barra aí afetado. Né? Então, dependendo da temperatura que você está naquele ambiente, você pode ter valores de medidas diferentes, né? Se o ambiente estiver mais quente, mais frio. Então, quando você está falando de precisão, o importante, né, além de você ter um equipamento bom para ter uma precisão na medida, é você manter as condições as mesmas na hora de fazer a medida. Né? E além disso, né, é você fazer sempre uma série de medidas, de preferência até por pessoas distintas. Né? Por quê? Porque aí cada visão, né, cada pessoa que vai fazer aquela medida tem uma visão, digamos, diferente, né? E você pode fazer ali uma estatística, né, básica para ter acesso ao valor correto da medida. Né? Então, sempre quando você vai fazer uma medida em física, né, você faz uma série de medidas para que você tenha, de fato, né, o valor, né, de uma grandeza física. Então, o objetivo aqui é ter o valor de uma grandeza física, tá bom? De forma correta. Né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo do seguinte. Imagine que você tem aqui um aparelho de celular qualquer, né, um aparelho, e você tem acesso a uma régua. Tá bom? Pode ser um smartphone tradicional que você tem aí. Né? E aí você tem acesso aí a uma régua, digamos, sei lá, de 15 centímetros para poder medir, né, ou 20 centímetros, não importa, para poder medir, né, o tamanho, tá bom, do seu aparelho celular. Né? Só fazendo uma ilustração aqui. Né? Então, essa aqui seria a régua. Né? Isso aqui seria o objeto que você está querendo tirar o tamanho. Né? E a grandeza física aqui que você está medindo é o comprimento. Só que aí você faz uma medida, né? Outra pessoa faz outra medida. Digamos que você consegue um total, digamos assim, de 16 medidas. Né? Só para ilustrar aqui. Pode ser 16 pessoas distintas, né? Digamos que eu peça no laboratório para 16 alunos fazerem, cada um faz uma medida com uma régua diferente, né? E aí cada um tem seu ponto de vista, né, sobre o tamanho do comprimento que está medindo. Né? E você tem aqui um total de 16 medidas que eu vou organizar aqui, só para a gente trabalhar. Então, vamos organizar aqui um pouquinho as medidas. Né? Então, digamos que um determinado aluno A tira um valor de uma medida, né? E esse valor ele encontra sendo 16,31 centímetros. Né? Digamos, é um aparelho aí de celular um pouco grande, né? E aí você tira esse valor aí de 16,31 centímetros. Lembrando que, como eu disse nas aulas anteriores, geralmente as réguas, né,
elas têm, né, divisões aí de centímetros, né, de forma padrão, só que além disso ela pode ter os milímetros, né, ela também tem milímetros. Em geral as réguas também têm milímetros, tá bom? E aí é baseado nesses milímetros aí que você estima, né, não só a quantidade de centímetros, mas também, né, a quantidade de milímetros. E de forma semelhante ao que eu discuti na aula passada, a gente estima aqui o algarismo duvidoso, né? Lembrando que a régua aqui pode te dar 3 algarismos corretos, né, relacionados aí aos milímetros, né? E você estima mais um algarismo duvidoso, né? Sempre lembrando aqui da ideia de algarismos significativos. O que a régua pode te dar de forma exata, né, são os algarismos exatos, os algarismos corretos, e você faz uma estimativa, né, de mais um dígito aqui para ser o seu algarismo aí duvidoso, tá bom? E aí um outro estudante B tira um valor aqui, por exemplo, de 15,14 centímetros. Né? Um estudante C, vou colocar aqui todas as medidas, né? 16,42. E por último, a gente tem aqui 17,30 centímetros. Então, esses aqui são todos os valores que foi obtido, né? Num total aqui de 16 medidas. Como eu falei, pode ser 16 medidas que você fez, né? E aí perceba que eu escolhi aqui de forma bem aleatória os números aqui, justamente para a gente poder fazer essa estatística aí, né? Uma das formas de se fazer estatística, a primeira coisa aí que você pode fazer é dividir as medidas, né, em grupos, tá bom? Você pode olhar para as medidas de forma individual, mas também você pode olhar para as medidas em forma de grupo. Como assim? Né? Você pode selecionar, digamos, o grupo 1 de medidas, né, que estão entre 15 centímetros e 15,49 centímetros. Eu vou dividir aqui em 5 grupos. Né? Um grupo 2, medidas que estão entre 15,50 centímetros e 15,99 centímetros. Tá bom? Um grupo 3, de medidas que estão entre 16 centímetros, né, e 16,49 centímetros. Tá bom? Um grupo 4, 16,50 centímetros e outro que é 16,99 centímetros. E por último, um grupo aqui, que eu chamei de grupo 5, são as medidas que foram em torno de 17 centímetros, né, e 17,49 centímetros. Tá bom? Quando você olha para essas medidas que foram obtidas aqui, né, e tenta agrupar cada uma delas, né, nesses 5 grupos aqui, você vai obter o seguinte, ó, medidas entre 15 e 15,49, você vai encontrar duas, né, que é basicamente essa medida aqui, ó, que é a medida B, ela está entre 15 e 15,49, e a medida D. Tá bom? Então, se você olhar todas as medidas que eu coloquei aqui, ó, somente essas duas estão, né, nessa faixa. Né? Já entre 15,50 e 15,99, a gente vai ter um total de 3. Né? Então, vamos lá tentar identificar. 15,61, está aqui uma. Né? 15,83, tem outra aqui. Né? E tem outra bem aqui, 15,83 também. Então, a gente tem um total de 3 medidas nesse grupo aí. Por que eu estou dividindo em grupo? Porque na estatística, uma das coisas importantes aí é você poder primeiro organizar, né, os valores que você tem no formato de grupos, de intervalos de medida. Né? E aí, por exemplo, agora, medidas entre 16, né, e 16,49, o que a gente vai ter aqui? 16,31 tem outra aqui, deixa eu pegar outra cor aqui. 16,31 tem outra medida aqui. Né? 16,31 tem outra medida aqui. Tá bom?
16 e 19 tenho aqui também, né? E 16 aqui, deixa eu ver a outra, 16 e 42. Né? Então aqui a gente tem um total de 4 medidas nesse intervalo aí. Né? No intervalo de 16 e 50 e 16 e 99, o que a gente vai ter? Ó? 16 e 60, 16 e 75, 16 e 72, 16 e 93, 16 e 90, né? E só. É um total aqui de 5, né? Medidas. Bom? E no intervalo aqui de 17 e 17,49, o que a gente vai ter? Uma medida aqui, né? E outra medida aqui. Então, dessa forma, a gente varre todos os intervalos aqui sendo 2. Tá bom? Se você somar isso aqui, ó, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 2 dá o total de 16. Essa é uma das formas de checar se de fato você não esqueceu nenhuma medida. Então você tem um total aí de 16 medidas. Então a primeira coisa que a gente pode perguntar na estatística, né, é acerca da probabilidade. O que vai ser aí a probabilidade? O que está relacionado ao assunto de probabilidade? Eu poderia fazer a seguinte pergunta. Qual a probabilidade de uma determinada medida que eu escolho aqui de forma aleatória das medidas que foram realizadas? Qual é a probabilidade de uma determinada medida estar em um intervalo definido aqui pelos grupos, ou um intervalo definido, de forma bem mais simples. O que eu estou querendo perguntar aí? O que é o primeiro conceito de probabilidade? Digamos que você selecione aleatoriamente essas medidas aqui para representar o tamanho aqui do seu aparelho celular, que você quer tirar o tamanho dele, o comprimento aí dele. Qual é a probabilidade de eu tirar uma dessas medidas e cair em um desses grupos aqui, em um desses intervalos? Isso é o primeiro conceito que a gente precisa entender de probabilidade, de estatística. É a probabilidade de você selecionar aleatoriamente uma dessas medidas aí, dessas 16 medidas, e uma dessas medidas está dentro de um dos 5 grupos. Como eu tenho um total de 5 grupos, eu vou ter, obviamente, 5 probabilidades. E como é que vai ser definida essa probabilidade? A probabilidade de você ter, que eu vou chamar aqui de PI, que é a probabilidade de uma medida, uma medida aqui que eu vou chamar de MI, estar presente no intervalo I. Então a medida MI, que é uma dessas medidas aqui, ela está presente no intervalo I, que são os 5 intervalos, os 5 grupos. Isso aqui vai ser o nosso PI. Qual vai ser a definição dele? PI vai ser o número de observações que a gente tem naquele intervalo, dividido pelo número total. Então essa expressão aqui vai ser N total, por definição vai ser o número total de medidas. Bom? E o NI é o número de medidas no intervalo. Tá bom? Então, com essa informação, eu posso calcular cada uma das probabilidades. Como é que vai ser? Por exemplo, no intervalo 1, quem vai ser? Vai ser o número de medidas no intervalo 1 dividido pelo número de medidas total. Isso aqui vai ser o quê? No número de medidas que tem no intervalo 1 é 2. E o número total é 16. Então, a gente vai ter 2 sobre 16. Isso aqui vai ser
1 sobre 8, né? Cancelando aqui esse 2 com esse 16, aqui dá 8, aqui dá 1. Tá bom? E 1/8 é 0,125, que numa linguagem de probabilidade, né, de percentual, é 12,5%. Então essa aqui já vai ser a nossa primeira probabilidade. A probabilidade de você ter uma medida no intervalo 2 vai ser o N2 dividido pelo número total. Né? Quantas tem lá no intervalo 2? Tinha 3. Dividido pelo total, 16. Quando eu fizer essa divisão aqui, vai me dar 0,1875. Beleza? 0,1875. Isso significa o quê? 18,75%. Bom? E aí a gente faz para os outros 3 intervalos. Né? Intervalo 3 vai ser N3, N total. No intervalo 3 a gente tem um total de 4 medidas, dividido por 16. Né? Isso faz com que o percentual seja 0,5, 0,25. Né? Eu posso cancelar aqui 4, e 4 aqui dá 4, fica 1/4. Né? Vai ser 0,25, ou seja, 25%. Né? Outra coisa, no intervalo 4, né? N4 dividido por N total. Quantas medidas tem no intervalo 4? Ó? A gente vai ter 5 medidas. Bom, então aqui a gente tem 5 dividido por 16. A gente vai ter um total de quanto? A gente vai ter um total de 0,3125. Isso aqui vai ser equivalente a 31,25%. Então perceba que só de antemão, das 3 por enquanto, essa aqui ó, né, é o que tem o maior percentual. Deu 31,25%. Né? A probabilidade da gente ter finalmente agora no intervalo 5, né, vai ser o N5 dividido pelo N total. A gente vai ter 2, são 2 elementos que tem naquele intervalo, dividido por 16. Eu tenho aqui novamente 1/8, né, que você cancela aqui o 2, 8 aqui vai dar 1. Né? E aí, esse intervalo a gente vai ter o quê? 0,125, que é igual a 12,5%. Bom? Ó, então você já observa que de fato, né, essa probabilidade aqui, né, foi a maior. Isso significa o quê? Que do jeito que a gente está fazendo aí, né, é mais provável você encontrar uma medida, né, no intervalo 4. Ou seja, um intervalo entre 16,50, né, e 16,99. Tá bom? Então, de todas as medidas que você fez aqui, é mais provável encontrar uma medida nesse intervalo aqui. Né, porque você tem um percentual maior de medidas naquele intervalo. O grupo de medidas que você fez, ou o grupo de estudantes que mediram um determinado esse objeto aí, né, caiu nesse grupo aí que é o maior. Né, ele tem 5 elementos. Né? Então, apesar da sua amostra, né, que é todos os elementos de medida, ter um total de 16, né, o grupo maior, né, o intervalo onde você teve a maior quantidade de amostras, né, naquele intervalo é o intervalo de 16,5 centímetros até 16,99. Tudo bem? Então, isso é o primeiro conceito que a gente precisa entender, que é a probabilidade. E lembrando que quando você soma agora todos os valores de probabilidade obtidos, né, que é basicamente uma somatória de I igual a 1, né, a todos os grupos, né? São 5 grupos. I igual a 1 até 5. Né? Isso aqui vai ser NI dividido por N total. Né? Só que o N total não depende do somatório. Então eu posso tirar aqui, ó, 1 dividido pelo N total. Somatório de todos os intervalos. Né? Esse somatório aqui vai ser igual ao N total. Então isso aqui vai me dar o quê?
1. Né? Ou seja, 100%. Né? Então é importante lembrar que em estatística, a soma de todas as probabilidades aí tem que ser obrigatoriamente igual a 1. Tá bom? Não pode ser diferente disso daí. Tá bom? Esse é o primeiro conceito que vocês têm que entender. Um outro conceito importante aqui em estatística é a medida mais provável. Tá bom? Quando a gente está falando do grupo, né? Em estatística, essa medida mais provável, né, ela também é conhecida como moda. Né? Na linguagem popular, moda, né, é aquilo que está em evidência naquele momento. É aquilo que aparece mais. Né? Então, você diz assim, aquela blusa ali está na moda. Né? Significa que muitas pessoas estão usando aquela blusa lá. Né? Só que na estatística é um conceito parecido. Né? Moda é o elemento, digamos assim, que aparece mais. Né? Moda é o valor, dentre as medidas que você está fazendo, que aparece mais. Que para a gente aqui também vai ser o valor mais provável. Né? Então, o que está aparecendo mais, aqui no nosso caso, bom, vai ser aqueles valores que, né, estão dentro de um grupo maior. Então, se eu separei todo mundo aí em 5 grupos, né, isso significa que a moda, no caso, ou o valor mais provável, né, ele vai estar dentro desse grupo aí, porque ele tem 5 elementos. Tá bom? Então, na estatística, né, o valor mais provável, segundo o que a gente mediu aqui, é o próprio 31,25%. Né? Isso significa o quê? Que é mais provável, a resposta aqui para essa pergunta aqui, é mais provável, né, que o valor medido esteja entre 16,50 centímetros, né, e 16,99 centímetros. Porque isso aqui, né, é o nosso grupo 4. Né? E ele tem uma probabilidade, né, que a gente acabou de calcular, P4 igual a 31,25%. Né? Quando a gente tem agora uma série de elementos, né, digamos que você está calculando aí você tem vários elementos nas suas medidas, né, e os elementos se repetem. Né? Aí, no caso, né, o valor mais provável, né, ou seja, a moda, né, você não está nem um pouco preocupado com os grupos. Né? O valor mais provável vai ser aquele valor que se repete de fato. É o valor que mais se repete. Bom, no nosso caso aqui vai ser os valores que estão dentro do mesmo grupo. Então, no caso aqui, estatística, a medida mais provável, né, que pode ser encontrada também como nome de moda, né, é o grupo, né, que tem a maior probabilidade. Tá bom? Você tem a maior probabilidade aí. Né? E aí, essas probabilidades aqui que a gente está obtendo, por exemplo, 12%, 18%, 25%, 31,25% e de 12,5%, que somando dá 100%, né, pode nos ajudar a calcular o que a gente chama, né, de gráfico de barras, né, ou gráfico de colunas, né, alguns autores, ou, numa linguagem mais formal, uma distribuição estatística. O que é uma distribuição estatística? É quando você organiza agora o número de observações, né, aqui no eixo Y, isso aqui vai ser o número de observações, tá bom? O número de observações em função da medida.
Então, a medida que você obteve era centímetros. E os grupos, ó, vamos voltar aqui, ó, eles estão entre 15 centímetros, né, e 17,50 centímetros. Né? Vamos pegar aqui os extremos. 15 centímetros e 17,50 centímetros. Então, vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui 14, né? 15, 16, vou pegar só uma parte do gráfico, 17, né? E 18. O que significa isso? Entre 15, aí a gente tem a quantidade de quantas observações? A gente pode ter 1, né? No máximo era 5, né? 2, 3, 4 e 5. Bom, no grupo 1, que era um grupo que é formado, né, entre 15 centímetros e 15,5 centímetros, né, a gente teve um total de quantas? 2 observações. Então, a gente pode vir aqui, ó, pegar, fazer uma barrazinha. Né, você já deve ver bastante esse tipo de gráfico. Tá bom? Entre 15 e 15,5, você tem aqui, né, um total de 2 observações. Entre 16 agora, entre 15,5, né, e 16, a gente encontrou um total de quantas? 3 observações. Então, a gente faz agora, ó, uma barrinha aqui. Né, eu vou fazer de outra cor, só para diferenciar. 3 observações estão nesse intervalo aí. Né? Aí no intervalo entre 16 e 16,5, a gente encontrou um total de 4 observações. Ó. Vamos lá. Ó. Então aqui, ó, nesse primeiro teve 2, 3, 4, 5, aí no outro tem 2. Né? Então nesse terceiro intervalo aqui, a gente encontrou um total de 4 observações. Então essa barrinha aqui ela vai até o 4. Né? Isso aqui é o chamado gráfico de barras, ou gráfico de colunas, né? Que você encontra bastante, né? Em estatística. Tá bom? Ele vai até 4. Depois, a gente tem o quarto bloco, né? Que é aquele que foi mais provável. Ele vai até 5. Né? Então, a gente tem até 5 aqui. Ó. E aí, essa coluna aqui, ela passa a ser, né, a ideia, né, do grupo mais provável, né, da distribuição que tem a maior probabilidade, porque são 5 observações. Né? E por último, né, é o último grupo, entre 17 e 17,5, que você tem 2 observações. Então fica mais ou menos um gráfico assim. Né? Você já deve ter visto isso aí em algumas análises estatísticas, né? Isso aqui é conhecido como gráfico de barras, né? O gráfico de colunas, né? E está relacionado, né, ao que a gente chama de distribuição. Então, isso aqui é chamado de distribuição. Né? É a forma mais simples de se fazer um gráfico. Né? É usando essas colunas, né? Ou essas barras aí. Né? Isso dentro da estatística. Lógico que quando você avança um pouco mais no conceito de estatística, né, nas ideias de estatística, né, você começa a ter distribuições que não são assim tão definidas. Né? O que eu quero dizer com isso? Você não tem mais colunas. Né? Muitas distribuições são contínuas. Né? Ou seja, existe uma distribuição contínua, existe uma função que descreve, né, a sua distribuição de probabilidade. Né? A mais famosa delas, né, que você já pode ter ouvido falar, né, quando você vai estudar um pouco mais aprofundado de estatística, né, é a chamada distribuição de Gauss, né, ou distribuição normal, né, ou chamada distribuição gaussiana. Né. Essa distribuição ela tem um formato bem peculiar. Né. Depois você pode pesquisar um pouquinho mais sobre ela. Né. Ela tem um formato de sino. Né. É chamada distribuição de Gauss. Fica mais ou menos uma coisa desse tipo aqui. Ó. Né? É chamada de distribuição, né, gaussiana. E ela aparece muito em física. Né? Lógico que aqui a gente não vai discutir isso aí agora, né?
mas essa distribuição gaussiana, que tem esse formato aí, né, ela aparece bastante em física. E diferentemente da distribuição que a gente está vendo aqui de colunas, né, ela é uma distribuição chamada de distribuição contínua. Então aqui você tem um número de observações também, digamos um nx, e aqui a gente tem x. Né? É chamada de distribuição gaussiana. Então aqui é uma distribuição contínua. Né? Você não consegue separar em grupos, e sim em observações. Né? Cada observação tem a sua a frequência, digamos, ou o número de observações. Né? Cada medida tem um número de observação específico. Né? Então você associa aqui uma medida x a uma frequência, né, ou um número de observações aí, nx. E aparece bastante aí na física estatística, literalmente. Existe uma parte da física que é chamada de física estatística, mecânica estatística, por exemplo, e você vai lidar aí muito, né, com a distribuição gaussiana. Né? Agora, fora essa análise aí, né, e perceba o seguinte, outra coisa importante. O gráfico de barras ele ajuda também a te dizer quem é a moda, né, quem é o valor mais provável, que é justamente esse intervalo aqui. Esse intervalo que tem a maior amplitude, né, vai ser o valor mais provável. Né? Então, sempre que quando você vê o pico de uma distribuição estatística, aquele pico lá da distribuição significa, né, o valor mais provável, né, que alguns autores também chamam de moda, né, aquele valor que mais aparece, né, que tem a maior frequência de observação, né, é o chamado valor mais provável. Né. Outro conceito importante na estatística, né, é o que a gente conhece como mediana. O que é a mediana? Né? É um parâmetro estatístico tá bom? Assim como a gente vai ver depois a média, né, o desvio padrão, assim como a moda, né, a mediana é um parâmetro estatístico que divide, tá bom? A distribuição estatística tá bom? Divide a distribuição estatística em duas partes. Quais são essas partes? Metade do número de observações à direita e outra metade à esquerda. Como assim? Né? Pode estar perguntando, como assim? Mediana é um parâmetro estatístico que divide, né, a distribuição estatística em duas partes. Metade para a direita e metade para a esquerda. Como é que é isso? Né? Em geral, quando você ordena, né, quando você faz aqui o que a gente chama de ordenamento das medidas, bom, a mediana vai ser exatamente o valor do meio. Vou dar um exemplo aqui com o nosso caso. Digamos que você organize todas as medidas. Né? Qual foram essas medidas? Aqui, essas medidas aqui dessa tabela. Né? Aí você organiza em ordem crescente. Então, quando você faz aqui um ordenamento crescente, né? Observe que esse ordenamento tem que ser crescente. Tá bom? Você vai obter o valor da mediana. Vamos fazer o ordenamento. Aqui vai ficar assim, 15,01, que é o primeiro valor. Né? Depois eu vou ter 15,14. Eu tenho duas vezes o valor aqui, 15,83, e duas vezes o valor 16,31. Né? Se eu olhar na tabela lá, tem duas vezes o valor 16,31, está aqui um, né? Está aqui o outro. 16,31, 16,31, né? E eu tenho duas vezes o valor também 15,83, né? Está aqui, 15,83
né? E 15,83. Então, esse valor se repete. Bom? E aí, o que é que vai ser a mediana? Ó? Eu organizei agora os valores aqui em ordem crescente, né? Isso significa que nessa ordem aqui, os números crescem. Tá bom? E eu vou simplesmente encontrar quem é o valor do meio. Né? Como aqui está mostrando, ó, o valor do meio. Quem é o valor do meio? Isso aqui vai ser o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse cara aqui é o 8º número. Né? Esse aqui vai ser o 9º número. Aí, 10º, 11º, 12º, 13º, 4º, 5º, 6º. Né? Então, aqui é o primeiro termo. E aqui é o 16º. Tá bom? Quem é o valor do meio? O valor do meio vai ser quando eu tenho aqui 8 elementos à esquerda, né? E aqui eu tenho 8 elementos à direita, né? Aí você diz assim, então quem é o do meio? Se de um lado tem 8 e do outro lado tem 8, quem é o valor do meio? Né? O valor do meio aqui, na verdade, ele vai ser do meio de fato, né? Se o número total de elementos for o quê? Ímpar. Né? No nosso caso, esse número é par, porque ele é o quê? 16. Você tem um total aqui de 16 elementos. Então, nos casos em que você tem um número par de elementos, o que acontece? A mediana vai ser o valor de um extremo aqui da metade, juntamente com o valor do outro extremo da metade. Então, vamos fazer aqui. Ó. Se o n total for ímpar, né? A mediana será, né, o valor do meio. Né? Ou seja, o valor aí central. Bom? Agora, se o n total for par, como é o nosso caso aqui, né, a mediana será o quê? Né? Aí aqui é uma convenção. A média dos valores centrais. Tá bom? Então é importante destacar aqui, ó, que vai ser a média dos valores centrais. Então, no nosso caso aqui, a mediana, a medida mediana vai ser o quê? 16,31 centímetros mais 16,42 centímetros dividido por 2. A gente tira aí um valor médio, isso aqui vai dar 16,37 centímetros. Então, esse 16,37 é a nossa mediana. Tá bom? Aqui na estatística. Bom, aí a gente vem agora para a parte mais importante aqui, né? Que é quando a gente vai calcular a média. Né? A média, por definição, né, é a soma total de todas as medidas bom, então você tem uma soma total de todas as medidas subtraído, né? Desculpa, dividido pelo número total de observações. Então você tem a média aí como sendo a soma total, né, e o número de observações. Existem duas formas de fazer a média. A primeira forma, né, é quando você, nesse caso da gente aqui, para calcular aqui o valor médio, a forma 1, né, você simplesmente soma, faz um somatório aqui de 1 até 16, que é o número total, de todas as medidas, né, e divide esse somatório pelo número total de observações. Tá bom? Então, como é que vai ser isso daí? Você vai somar 16,31 centímetros mais 15,14 centímetros, todo mundo, né? Mais
16,42 centímetros, e assim sucessivamente, né? E depois dividir, né, por o N total, que é 16. Né? Quando você fizer essa medida, essa média toda aí, né, você vai encontrar aí aproximadamente, né, 16,31 centímetros, né, de média. Então a média de todas aquelas medidas que foram feitas lá, né, foi 16,31. E aí você perceba que não necessariamente, tá bom? A média é igual à mediana. Não é obrigado, não. A nossa mediana deu 16,37 e a média deu 16,31. E nem também está relacionado com o valor mais provável. Por quê? Porque o valor mais provável, lembre-se aqui que a gente encontrou o quê? Entre 16,50 e 16,99. Né? Então, olha só a diferença. A média, né, calculado dessa forma aí, a gente encontrou sendo 16,31 centímetros. A mediana, que é outro parâmetro estatístico, a gente encontrou como sendo 16,37 centímetros, né? E o valor mais provável, que é o que tem a maior probabilidade, a gente encontrou entre 16,50, né, o intervalo, e 16,99. Então isso aqui faz parte da estatística, não necessariamente esses três parâmetros aqui são iguais, são idênticos. Bom, isso aqui não é necessariamente a mesma coisa. Só em certos tipos de distribuição estatística, a média vai ser o valor mais provável, né? A média vai ser igual à mediana, mas isso aqui não é uma regra, não. Tá bom? Essa igualdade aí de valores, né, entre a média, a mediana e o valor mais provável não é uma obrigação, não. Bom, então não necessariamente isso daí esses valores são iguais. É por isso que na estatística você tem vários tipos de parâmetros para tentar entender, né, a sua distribuição. Não necessariamente você fica preso a um único parâmetro. Lógico que as pessoas usam mais a média, né, e o valor mais provável. Esses aqui são os parâmetros estatísticos mais usados. Mas não necessariamente você precisa precisa dizer que um é melhor do que o outro. Né? Um é mais usado do que o outro. Né? As pessoas, os estatísticos, né, quem faz aí algum tipo de levantamento estatístico, usa diversos parâmetros para explicar alguma coisa. Né? O que a gente está obtendo aqui é que o tamanho do celular, do aparelho celular que você está medindo aí, ele está aí aproximadamente, né, tem uma média, né, de todas as medidas que foram feitas aí, 16,31 centímetros. Né? Enquanto que o valor mais provável dessa medida aí está entre 16,50 e 16,99. Esse foi o resultado aí dos experimentos. Tá bom? Uma outra forma de você fazer média é você não olhar agora para os valores individuais, e sim para os grupos. Né? Perceba que a gente dividiu aqui em 5 grupos. Né? O grupo 1, que eram medidas entre 15, né, e 15,25. E aí a gente encontrou um total de N, né, do primeiro grupo como sendo N2. O grupo 2, a gente encontrou 16,25 não, 16,49, né? O grupo 2 era 15,50 até 15,99. E aí a gente encontrou um total de observações que eram 3. O grupo 3, né, era de 16 até 16,49. E a gente encontrou um total aí de 4 observações. O grupo 4, né, era de 16,50 e 16,99. A gente encontrou um total, que é o mais provável aqui, de 5. Né?
O grupo 5, que é o último grupo, 17 e 17 em 50, não é o 17,49, não. A gente encontrou um total de 2 medidas. Né? Como é que eu posso calcular a média de outra forma? Né? Ou pelo menos uma outra forma de se calcular a média, que não necessariamente é igual a essa. Essa é a mais usada. Você soma todo mundo, divide pelo total de observações. Outra forma de calcular a média é você olhar agora para esses valores aqui, que é o número total de observações de cada grupo, que é chamado de frequência de observação. Né? Ou seja, eu obtive aqui uma frequência de 2 né, nesse intervalo, frequência de 3 nesse intervalo, né, e assim sucessivamente. Então aqui a gente chama de frequência de observação. FI. Obviamente que o FI vai ser, né, igual ao número de observações. Tá bom? Sempre vai ser igual ao número de observações. A frequência de observação é o próprio número de observação. Aí cada um chama, né, de um jeito que achar mais conveniente. Né? Como é que eu calculo a média? Uma forma diferente de se calcular a medida média, né, chamar aqui de M2, né, é você fazer uma somatória agrupado, né, onde você vai fazer uma somatória aqui de 1 até 5, né, porque você tem 5 grupos. De quem? Da frequência de observação por um valor que represente o grupo. Eu vou chamar aqui de M estrela, né, M asterisco. Né. Quem é esse valor que represente o grupo? Por exemplo, do grupo 1, quem representa esse grupo? Eu vou escolher um valor aqui no meio, por exemplo. Eu vou escolher 15,25, que é um valor intermediário. Do grupo 2, eu posso escolher um valor intermediário aqui, que é 15,75. Perceba que está bem no meio aqui, né, desses valores aqui. E assim vai. Ó. Do grupo 3, eu posso escolher 16,25, do grupo 4, né, eu posso escolher aqui um valor intermediário que é 16,75, né, e do grupo 5, eu posso escolher um valor intermediário aqui que é 17,25. Né. E aí como é que vai ser aqui? Ó, o valor da frequência vezes esse número, né, que representa o grupo, dividido também, novamente, pelo número de observações no total. Então, qual é a diferença dessa forma de se calcular a média para a diferença inicial aqui? Que é que eu somo todas as medidas. Há 16 medidas. Nesse caso aqui, eu somo em bloco. Tá bom? Eu somo os blocos. Né? O bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4, o bloco 5. Né? Então aqui, por exemplo, essa média 2 vai ficar assim, ó. Quem vai ser o número de observações? É o próprio I, vai ficar 2, que multiplica esse valor médio, esse valor aqui de representativo, né? 15,25, mais 3, que multiplica 15,75, tá bom? Mais 4, que multiplica 16,25, né? Mais 5, que multiplica 16,75, mais 2, que multiplica, né, que é o último, 17,25. Tudo isso aqui dividido por 16. Quando você fizer essa conta aí, eu vou antecipar um pouquinho aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido, né? A gente vai encontrar aproximadamente 16,31. Né? Aí você vê que calculando dessa forma aqui é M2, né? M5 não, M2. Que é a segunda forma de se calcular a média. Esse valor dessa medida aqui, ó, foi idêntico ao valor que a gente obteve aqui. Mas não necessariamente sempre dá a mesma coisa. Né? Apesar de ter coincidido aqui, por uma felicidade, em geral esses valores são diferentes. Por quê? Porque eu estou usando uma medida aqui representativa. Né? Esses valores aqui são representativos. Não representa de fato, né? ou não é equivalente a uma medida de fato. Né?
Não necessariamente existe a medida aqui 15,25. Não necessariamente existe a medida 15,75. Não existe essa medida. Bom, então esse cara é representativo. Então, em geral, bom, só lembrando aqui que a média calculada dessa primeira forma, ela é diferente da média, né, do valor da medida média calculada da segunda forma. No nosso caso aqui, deu igual, né, mas foi por uma felicidade. E se você fosse ser rigoroso mesmo, né, esse cara aqui daria 31,5, né, 16,31,5, né, e esse outro aqui daria 16,31, 30,0, né, 39, né, 309 e aqui 315. Então não é exatamente igual, só fiz aí uma aproximação, né, como a gente discutiu aqui até na aula passada, né, quando a gente falou de arredondamento. Né, então eu fiz aí um arredondamento, mas se você fosse ser rigoroso mesmo, com mais casas decimais, né, você poderia ter um valor diferente. Mas como só importa aqui os algarismos significativos, porque as medidas só têm 2 dígitos, né, então elas são idênticas. Acabam sendo idênticas. Bom? Tudo bem? Em geral também, né, a média, só uma observação, a média pode ser escrita da seguinte forma. Uma chave M, né, e fecha aqui, né, outra chavezinha, né, um colchete aí. Então esses colchetes aqui, esse símbolo aqui de maior igual, né, maior ou menor igual, né, eles também são representativos da média. Né? Então sempre quando você vê uma letra aqui entre dois colchetes desse tipo, né, trata-se, né, de uma forma de se escrever a média. Né? Então isso aqui sempre vai ser relacionado à média. Tá bom? É uma forma simplificada de dizer que você está querendo calcular a média. Então, o que a gente precisa entender mais sobre estatística? Né? Então, a gente já viu a média, a mediana, né? E o valor mais provável. Agora a gente vai ver como que os valores, tá bom, são diferentes da média. Né? Porque a média deu 16,31, né? Tanto de uma forma como da outra. Só que isso não é suficiente para dizer, né, o quão distante estão esses valores aqui, né, as medidas, do valor da média. Por que isso é importante? Para quem está querendo fazer estatística, né, você quer saber se alguém, por exemplo, mediu alguma coisa muito absurda, né, ou um grupo de pessoas mediu valores muito absurdos. Digamos que você tem aí na sua distribuição estatística alguém que fez uma medida de 20 centímetros. Né? Alguém que fez uma medida de 12 centímetros desse aparelho celular. Provavelmente é uma medida errada. É uma medida aí bem absurda, né? Um erro para mais de 5 centímetros, né? Numa régua desse tipo. Então, não é uma medida tão boa. Né? Só que a estatística ela tem que, de alguma forma, poder ter uma informação desse tipo. Né? Será que todas as medidas foram próximas da média? Né? Ou não? Ou existiu alguma medida que ficou longe da média? Né? Então, uma forma de se calcular isso daí, né, é o chamado, né, desvio da média. É o cálculo, que é um outro parâmetro estatístico, que é o que a gente chama de desvio da média. O que é o desvio da média? Por definição, é a diferença entre a medida real, né, o que foi lá de fato medido, né, e o valor da média. É bem simples. Quem vai ser o desvio da média? A gente vai chamar de ΔM, né, aqui no caso, que é o desvio da medida. Tá bom?
Ou ΔX, algumas pessoas na estatística também chamam de ΔX, mas a gente chama de ΔM aqui porque está falando de medida. O que é ΔM? É o valor da medida, vou chamar aqui de MI, menos a média. Né? Então, cada valor vai ter o seu desvio da média. Né? Como exemplo aí, o que a gente pode ter? Ó? A gente mediu, vamos fazer aqui a primeira medida, né? ΔM1. Né? Que foi lá na tabela, ó, vamos voltar lá. Essa medida A aqui foi 16,31. A medida B foi 15,14. Então, ó, vamos ver as duas aqui. Ó. Para a medida 1, né, que é a nossa medida A, o desvio da média ó, é 16,31, que é o valor da medida, menos o valor da média, que é 16,31. Olha que interessante. Ó. Essa medida A foi muito boa, digamos assim, porque o desvio da média é 0. Mas a medida B, que a gente encontrou ali como sendo 15,14, ó, ela foi uma medida muito distante. Vamos lá. Olha só. Que foi a medida 2, foi 15,14 menos 16,31. Qual é essa diferença aí? Ó? Dá mais de 1, né? Dá menos, então o desvio da média aqui, ó, vai me dar menos 1, né? Quanto? 17, né? Centímetros. Então, o desvio da média aí, ó, nesse caso, é menos 1,17 centímetros. Pode ser negativo, não é importante, ó. O desvio da média pode ser nulo, sem problema, né? E pode ser negativo, sem problema nenhum. Por quê? Porque significa que você está indo para baixo da média. Vamos ver outro caso aqui, ó. A medida C, ó, né? 16,42, ó. Para a medida 3. A medida 3 para a medida C, ó, deu 16,42. Se você fizer a subtração da média, você vai ter um valor positivo. 16,42 para 16,31 dá mais, né? 0,11 centímetros. Bom, então aqui já deu positivo. Então não tem problema não. Pode ser nulo, pode ser negativo e pode ser positivo. Significa o quê? Significa justamente isso. Ela foi menor ou maior do que a média ou foi exatamente a média. Né? E aí você vai fazendo aqui para todas elas. Lógico que se você tiver aí uma quantidade muito grande de medidas, né, não é um parâmetro muito bom. Né, porque você vai ter que ficar fazendo isso daí para todas as medidas. Né? E, além disso, né, ela te dá às vezes uma falsa impressão, né, de como que está a sua distribuição. Porque se todo mundo for próximo de 0, né, significa que todos os valores aí foram bem próximos da média. Né? As pessoas aí tiveram visões bem próximas umas das outras, né, sobre o valor real daquele objeto. Né? Agora, se tiver um ou outro ali que foi para mais ou para menos, o desvio da média vai ser positivo ou negativo. Né? Só que o que significa? Né? Significa que houve um erro grande. Né? Se for um cara que errou bastante, né? Tanto para mais ou para menos. Então, na estatística, a fim de evitar que você tenha esse positivo ou negativo, né? Alguns estatísticos gostam de usar não só o desvio da média como parâmetro estatístico, mas o quadrado, vamos lá, ó, quadrado do desvio da média.
Aí o quadrado do desvio da média vai ser o nosso ΔMi ao quadrado, que é basicamente o valor da medida, né, menos o valor da média elevado ao quadrado. Para que se faz isso, esse quadrado do desvio da média? Para que serve na estatística? Serve para você ter uma ideia do como que a distribuição, os valores que você mediu estão distantes da média, mas aí você não se importa se é positivo ou se é negativo. Tá certo? Você só se importa se é distante ou se está distante ou se está perto. Porque o quadrado do desvio da média, né, esse cara aqui vai ter que ser sempre positivo. Pode ser zero, né, mas sempre positivo. Tá bom? Então, em geral, o quadrado do desvio da média, para todos os valores, é sempre maior ou igual a zero. Pode ser zero, né? Para esse caso aqui vai ser zero, mas para esse caso aqui não. Né? Por que eu estou indo devagar aqui? Eu estou falando de média. Né? Depois, agora, eu falei de desvio da média. Tá bom? E eu falei de quadrado do desvio da média. Eu estou indo nessa ordem aqui, tá bom? Porque a gente vai chegar num parâmetro importante da estatística, que é o desvio padrão, né? Ou a variância. E esse desvio padrão, essa variância aí, ela vai ser extremamente útil, né, para se analisar uma distribuição estatística. E vocês precisam aprender logo aqui, no curso de Introdução à Física, porque vai ser extremamente útil, né, nos laboratórios, por exemplo, né, na disciplina de laboratório, né, e nos cursos que vão à frente aí, quando for tratar de física estatística, por exemplo, termodinâmica, por aí vai. Né? Então, eu vou fazer essa parte aqui do quadrado de desvio da média. Como a gente tem muitos valores aqui, são 16 valores, eu vou usar uma tabelinha aqui do LibreOffice. Né? Deixa eu passar para cá para a tabelinha. Eu fiz uma tabelinha aqui do LibreOffice, né? Onde eu organizei aqui todas as medidas que a gente obteve, né? Um ordenamento aqui, certo? Foram 16 medidas, tá bom? E aí eu vou calcular o desvio da média ao quadrado. Né? Deixa eu fazer só aqui o que eu estava querendo aqui fazer. Esse cara aqui vai ser m quadrado, não, né? Então deixa eu tirar aqui. O desvio da média vem para cá, né? E eu vou mostrar como é que faz aqui. Por exemplo, o desvio da média. Primeiro, a média. Como é que eu posso calcular a média aqui no LibreOffice? Né? Se vocês quiserem até depois usar aqui o LibreOffice, é uma forma de facilitar um pouco as contas. Para calcular a média aqui, a gente tem que colocar a fórmula. Né? Então eu seleciono aqui a célula na qual eu vou fazer a fórmula aqui. Né? Aí, como a minha versão está no inglês, eu vou colocar SUM. Né? SUM de soma em inglês. Né? Abro parênteses. Né? E aí agora eu seleciono as células na qual eu quero fazer a soma. No caso são 16 células. Tá bom? E aí fecho o parênteses. Quando eu der um Enter, né, é aqui, ó, SUM, né, que é soma, eu vou somar da célula B2 até a célula B17. Né? Eu vou fazer devagar aqui para que você possa depois, se quiser, reproduzir aí. Né? Quando eu der um Enter, ele vai somar todo mundo. Ó. Somou todo mundo. 260,95. Né? Aí agora eu faço o seguinte, ó. Eu quero calcular a média desses valores. Como é que eu faço a média? Eu não somei todo mundo? Eu vou dividir agora pelo número de observações. Então eu pego aqui, ó, essa célula B20 vai ser igual, né, à célula B19, que tem a soma de todo mundo, dividido, né, por 16. São 16 elementos. Quando eu fizer isso, ó, 16,31. Tá vendo aí? Aquele mesmo valor que eu encontrei com vocês ali, né, na mão, né? Mesmo valor aqui, 16,31. Certo? Agora vamos lá, ó, vamos olhar para cá um pouquinho. Eu vou calcular o desvio da média de cada um. Né? Mostrar para vocês aqui como é que calcula o desvio da média.
Quem é o desvio da média? Vai ser o valor da medida. Então, isso aqui vai ser igual a medida aqui que está no B2, por exemplo, menos a média, que é 16,31. Certo? Então, quando eu der um igual aqui, ó, ele já vai calcular o desvio da média. Só que eu vou calcular agora para todo mundo. Ó. Eu vou fazer Ctrl C, né, e eu vou fazer essa mesma conta para todo mundo. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Olha como é legal aqui. Ó. Cada valor desse aqui nessa coluna representa o desvio da média de cada um deles. Certo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar negrito para tentar destacar mais. Ó, cada valor aqui representa o desvio da média. Perceba que os valores que estão abaixo da média, todos eles são valores negativos, né? Todos eles são negativos. Ó. Né? Esses valores aqui eles estão abaixo da média. Então o desvio da média fica todo mundo negativo. Agora, existem dois valores que deram exatamente a média, então o desvio é 0. E existe aqui um total, né, de quantos valores? Aqui um total de 8 valores, né, em que o desvio da média é positivo. Tá bom? Só que eu não quero isso daqui, eu quero o quadrado do desvio da média. Então como é que eu vou fazer? Ó, isso aqui vai se chamar assim, ó, vou copiar aqui para cá, Ctrl C, Ctrl V, só que eu vou elevar ao quadrado. Esse cara aqui vai ser parênteses, né? Quadrado. Quadrado do desvio da média. Qual vai ser a fórmula? Eu vou pegar essa coluna aqui, que é a coluna C, né? É a célula aqui C2, e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar por ela mesma. Né? C2 que multiplica C2. Quando eu der um Enter aqui, ó, já vai sair, né, o quadrado do desvio da média. Então eu vou copiar todo mundo aqui de novo, Ctrl C, e vou colar aqui para todo mundo a mesma fórmula. Então quando eu colar, ó, olha que interessante. Ó, eu vou ter aqui o quadrado, né, do desvio da média. E aqui é o momento, ó, onde você pode ver, por exemplo, que por mais que esse valor aqui, que foi 16,19, né, ele teve, né, um desvio da média negativo, esse valor aqui, 16,42, teve um desvio da média positivo. Né? Aí o desvio da média, ó, um é negativo, menos 0,12, e o outro é positivo, mais 0,11. Só que o quadrado, eles são bem próximos. Ó. É todo mundo positivo. Bom? Então não existe nenhum número negativo aqui. E na estatística isso aqui é importante. Né? É você não ter nenhum número negativo. Né? Esse quadrado ou desvio da média aqui não pode ser negativo. Certo? Então, ó, voltando para cá, isso aqui para todos os valores vai ser, né, sempre maior ou igual a 0. Né? O quadrado do desvio da média. Aí a gente vem agora com a nossa definição, tá bom? De variância, né? Ou desvio padrão. O que vai ser a variância? A variância, por definição, que é um parâmetro estatístico, né? É bem simples de entender. Ó. A variância vai ser o quê? Vai ser a média dos quadrados dos desvios da média. Né? Confunde um pouco a cabeça aí, ó. Se eu pegar agora todos os quadrados que eu calculei do desvio da média, que são esses rapazes aqui, se eu pegar o desvio da média 1, desvio da média 2, da medida 2, desvio da média 3, desvio da média 4, né? Se eu fizer todo mundo aqui até o último, né, que é o desvio da média da medida 16, e se eu somar todo mundo, se eu pegar todos esses desvios da média aqui, ao quadrado, né, o quadrado aqui, desculpa. Todo mundo ao quadrado. Tem que ser positivo.
né? Se eu somar todo mundo aí até o desvio da média 16, e depois fazer uma média deles, né? Eu vou ter o que a gente chama de variância na estatística, né? Que tem um símbolo de sigma ao quadrado. Esse símbolo aqui na estatística, sigma ao quadrado, né, significa variância. Então, por definição, a variância é um somatório, né, deixando aqui formalizado, de 1 até 16, aqui, por exemplo, da média, né, dos quadrados do desvio da média. O ΔMI ao quadrado, isso aqui dividido por 16. Né? Ou seja, numa linguagem aqui um pouco mais formal, é um somatório, aqui é o N total, né? Não necessariamente 16, mas de forma geral é N total. Numa linguagem mais formal, vai ser um somatório em I do quadrado do desvio da média. Dividido pelo N total. Certo? Então, como é que fica isso? Ó? Voltar para cá, para a tabelinha que a gente fez aqui. Eu vou somar todo mundo aqui. Vamos lá somar aqui todo mundo de novo. Ó. Não tenho que fazer a soma do quadrado do desvio da média, então eu vou somar de novo. Ó. Igual a soma. Né? E aí vou selecionar a coluna toda aqui. Ó. Todos os valores aqui. Né? Perceba que tem que ser positivo. Então eu somo todo mundo, fecho aqui o parênteses, né? E aperto o Enter. Então, ó, essa soma aqui, que eu acabei de fazer, que deu 6,8187, é a somatória dos quadrados do desvio da média. E agora eu tiro a média, ó, divido por mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Ó. Vou tirar uma média dele. Vou fazer esse cara aqui, que é o D19, dividido por 16, que é o número total. Então, esse parâmetro aqui, que me deu aqui 0,42, né? Deixar aqui no formato de duas casas decimais, né? 0,42. Então, para todos esses cálculos que a gente fez aqui, ó, deu 0,42. Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de variância. E é um parâmetro muito importante na estatística, né? Que ele vai te dizer o quanto que as tuas medidas estão distantes do valor médio. Né? Então, em média, né, o que significa essa variância aqui? Né? Em média, tá bom? As medidas se distanciam de 0,42, tá bom? Da média. Basicamente é isso. Né? Seria a medida da variância. Então, por definição, ó, essa nossa variância ali, quando a gente calcular agora para todo mundo, né, somatório de 1 até 16, né, das nossas medidas que a gente tem ali, a gente fez a conta, com a ajuda ali do Excel, né, e a gente encontrou aproximadamente 0,42. E qual é a unidade? Ó, perceba que isso aqui está ao quadrado, né, então isso aqui é centímetros quadrados. Só que não entenda isso aqui como sendo uma unidade de área. É simplesmente porque está ao quadrado. Né? Simplesmente porque está ao quadrado isso daí. E aí, para finalizar essa ideia de estatística, né, a gente já calculou a variância, a gente vai agora para o nosso desvio padrão. O desvio padrão, basicamente, é a raiz quadrada. É a raiz quadrada da variância. Pronto. Né? Isso aqui é dado, né? O desvio padrão é dado pela letra sigma. Né? Então, o desvio padrão sigma é a raiz de sigma ao quadrado. Né? É a raiz da variância. Tá bom? Então, por definição, vai ser a raiz quadrada, vamos colocar aqui a formulazinha do desvio padrão, né? De uma somatória. Vamos pegar a equação anterior, né? Do desvio da média.
ao quadrado. Desvio para a média ao quadrado. Dividido pelo N total. Isso aqui é a definição de desvio padrão. Para o nosso caso, como é que fica? Aqui no LibreOffice, se eu quiser calcular a raiz quadrada desse rapaz aqui, eu vou calcular aqui do lado. Então aqui vai ser o nosso desvio padrão. Né? Vai ser igual. Né? Aí aqui no LibreOffice, raiz quadrada, né, é SQRT. Né? Que é do inglês, né? Square root. Bom, square root significa a raiz quadrada. Você vai abrir um parênteses e aí você coloca a célula aqui do número em questão. No caso aqui é D20. Ó. D20. Fecha o parênteses. Square root de D20, né? Ou seja, square root de 0,42. Então, dá 0,65 aproximadamente. Então, no nosso caso aqui, o desvio padrão deu 0,765 centímetros. Aí sim, ó, aqui é a unidade de centímetro. O que significa o desvio padrão? Né? O desvio padrão, apesar de ter essa definição aqui estranha, né, representa o quanto as medidas obtidas, né, ou seja, as medidas reais, se distanciam do valor médio. Do valor médio da distribuição. Então, esse aqui é um dos parâmetros mais importantes da estatística, né? É o desvio padrão, né? Porque ele te diz se uma distribuição ela é muito precisa, né? Ou se ela não é muito precisa. O que significa isso? Ele vai te dizer se esse desvio padrão for um valor pequeno, né? Significa que os valores que você mediu foram todos muito próximos uns dos outros. Né? Se esse cara for pequeno, né, significa que você não teve tanto erro nas medidas. Compensação, se esse cara for grande, esse valor aqui for grande, significa que você tem uma flutuação ali muito grande das medidas. Né? Significa que alguém mediu aí valores aí muito absurdos, né, distantes da média. Né? Alguém pode ter errado a medida. Né? Você pode ter uma medida ali que foi uma medida errada. Né? Agora, se esse valor for pequeno, aí você tem uma segurança maior. Pode significar, né, que você obteve valores aí muito próximos uns dos outros. Então, em geral, quando a gente está calculando aqui em estatística, né, a gente diz o seguinte, são as duas grandezas mais importantes, é a média, que a gente obteve um valor aqui de 16,31, né, e o desvio padrão. O desvio padrão a gente encontrou 0,65 centímetros. Né? E esse desvio padrão ele pode significar na estatística o que a gente conhece como incerteza. Lembra da aula passada que eu falei de incerteza? Né? Aquele valor que pode ser para mais, né, ou para menos o valor da sua medida. Né? Em geral, se utiliza aqui o desvio padrão, né, para simbolizar a incerteza, né, ou seja, a imprecisão da medida. Por exemplo, da medida. Ou muitas vezes de erro estatístico. Né? Alguns autores gostam de chamar isso aqui de erro estatístico. Né? E aí diz o seguinte, ó, o valor, aí você pode concluir o seguinte, o valor de fato, após uma série de 16 medidas, né, o valor do comprimento do objeto, que no caso ali era um aparelho celular, né, um smartphone, né, no caso da gente era um aparelho
celular, possui, né, o valor do comprimento do objeto é, né, 16,31 centímetros, com um erro para mais ou para menos, né, de 0,65, né, após aquela série de medidas lá. É lógico que esse erro aqui é grande. Por quê? Por que o erro é grande? Porque você teve medidas ali bem distantes umas das outras. Né? Você teve medidas que foram de 10,14 centímetros, né? Se você for pegar. Aliás, teve 10,01, né? Se você pegar a tabela lá, tinha medida 10,01, 15,01, desculpa. E foi até 17,30. Então alguém mediu aí 15,01 e outra pessoa mediu 17,30. É por isso que, em média, você tem esse valor aqui, né? Só que você possui um erro também considerável. Tá bom? Porque a sua distribuição estava bem dispersa. Os valores que você mediu, né, estavam aí bem distantes uns dos outros. Tudo bem? Então, essa informação aí da incerteza que está relacionada ao desvio padrão, né, essas informações estatísticas aí, elas são importantes para qualquer que seja as medidas experimentais que você tem. Né? Então, todo esse cálculo aqui, ele é importantíssimo. E tem uma curiosidade aqui, ó, uma coisa que é da própria álgebra. Né? Essa variância aqui, ela tem outra forma de ser calculada também. Né, que não é difícil de você ver como é que se calcula isso daqui. Ó, basicamente, ó, vamos voltar um pouquinho aqui para a variância. Né? A gente definiu a variância, né, sigma ao quadrado, como sendo uma somatória, né, dos valores do quadrado do desvio da média. Para a gente concluir aqui. Dividido pelo N total. Não foi assim que a gente definiu? Só que quem é esse cara aqui ao quadrado? A gente pode fazer uma brincadeira aqui. Ó. Quem é M e menos a média ao quadrado? Né? Vamos fazer aqui, aplicar a distribuição aqui. Ó. Vai ser M e menos a média, que multiplica MI menos a média. É bem interessante isso aqui. Ó. Aí quando eu faço a multiplicação vai ficar assim, ó, MI ao quadrado, né, menos, aí esse MI com a média vai ficar MI vezes a média. Né? Esse outro aqui, ó, menos a média vezes o MI, né, mais a média ao quadrado. Tá bom? Então essa brincadeira aqui fica assim, ó, MI ao quadrado. Esse cara aqui, ó, vai ser a média vezes um valor de medida. Né? Aqui vai ser a média vezes um valor de medida. Então é igual, né? Então vai ficar menos 2 vezes o valor da medida que multiplica a média. Mais a média ao quadrado. Então isso aqui vai ser o nosso quadrado, né, do desvio da média. É outra forma de escrever o quadrado do desvio da média. Só que o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo uma somatória. Tá bom? Estou fazendo uma somatória. Então a minha variância, ó, vamos fazer essa conta aqui. Ó. Ela é uma somatória do desvio da média ao quadrado dividido por N total. Vamos fazer essa soma aqui. Ó. Então vai ser uma somatória. Vou fazer aqui do lado. 1 sobre o N total, né, que multiplica o quê? Uma somatória
De quem? Desses três termos aqui, ó. Tem esse termo aqui, tem esse termo aqui e tem esse termo aqui. Então, ó, uma somatória de mi ao quadrado menos 2 vezes mi vezes o valor da média mais m quadrado. Bom? Então, a nossa variância vai ser o quê? Vou quebrar aqui mais em 3 somatórios. Assim, ó. Só para a gente concluir aqui. 1 sobre o n total. Aí, ó, vou quebrar aqui em 3 somatórios. Vai ficar assim, ó, somatório em mi ao quadrado, né, menos uma somatória de 2 vezes mi vezes a média, mais uma somatória de m ao quadrado. Aí observe bem, ó. Olha como esse cálculo aqui do desvio da média ao quadrado, ele é bem interessante, ó. A média é um valor fixo, não vai mudar, né? Esse m aqui é um valor fixo, não muda. Esse aqui é uma constante. Uma vez que você calculou a média, esse valor aqui não vai mudar, não. Ele não vai ser influenciado por esse somatório. Nunca vai mudar. E o número 2 também é uma constante, obviamente, né? Esse aqui é uma constante, esse número aqui. Então eu posso tirar tanto a média como o número 2 aqui dos somatórios. E aí eu vou ficar assim, ó, que a minha variância vai ser somatório de mi ao quadrado dividido pelo n total, que é esse primeiro somatório aqui, menos, aí eu tiro o 2 e a média. Ó. Vou tirar o 2 e vou tirar a média de dentro do somatório. Por que eu posso fazer isso? Porque eles são valores fixos, eles são valores constantes. Não vão ser afetados pelo somatório. Só que fica um mi lá dentro. Um mi dentro do somatório aqui. Dividido por n total. Mais esse m quadrado aqui, a média ao quadrado, eu também posso tirar do somatório. Então vai ficar assim. Média ao quadrado, somatório em i, né? De que? Sobra nada, só sobra 1 aqui. Dividido por n total. Aí observe bem, ó. Aqui, nessa primeira parte aqui, eu não tenho muito o que fazer, né? Mas isso aqui é um parâmetro importante, então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser a média, perceba que está dividido pelo número total, né? Isso aqui vai ser a média dos quadrados das medidas, não é um parâmetro estatístico assim tão relevante, né? Mas é a média, não do desvio da média, mas a média dos quadrados das medidas. É como se eu pegasse cada medida, né, e elevasse ao quadrado. E depois calculasse a média dos quadrados. Então a gente pode dizer que isso aqui é o quê? Na linguagem de estatística, né? Isso aqui é a média, né, de quem? Das medidas ao quadrado. Bom, é a média das medidas ao quadrado. Não é a média das medidas, é a média das medidas ao quadrado. Agora, esse rapaz aqui, aí não, ó. Quem é esse rapaz aqui? É a própria média. É a própria definição de média. É diferente desse cara aqui, que é a média das medidas ao quadrado. Você encontra nos livros até assim, ó, sem esse i, né? M quadrado médio. É a média. Você pega as medidas, eleva ao quadrado, e depois tira a média das medidas ao quadrado. Não é o quadrado do desvio da média, é o quadrado das medidas mesmo.
Né? Você pega cada medida, leva ao quadrado e tira a média. Né? E aqui como é que fica? Ó, vai ficar assim, ó, 2 vezes a média multiplicado pela média de novo. Olha que interessante. E aqui vai ficar a média ao quadrado. Uma somatória dividido por n total. Somatória de quê? De 1 até n. É como se eu estivesse somando assim, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes? A quantidade de vezes, n total. Então, esse aqui vai ficar n total dividido por n total. Que é 1. Essa divisão aqui é 1. Tá bom? Então, a minha variância ela tem outra forma. Vai ser sigma ao quadrado igual a média de m ao quadrado. 2 vezes o quê? M com m vai dar m quadrado. Vai ser a média ao quadrado. Não confunda isso aqui, ó, com isso aqui. É diferente. Esse aqui você tira o quadrado de cada medida e faz a média. Esse outro aqui você tira a média e eleva ao quadrado a média. São coisas distintas. São parâmetros distintos estatísticos. Só que aqui vai ficar mais m ao quadrado. Aí, ó, vai ficar assim. Sigma ao quadrado vai ficar a média de m ao quadrado, ou seja, a média das medidas ao quadrado, menos 2 média ao quadrado mais média ao quadrado, vai ficar só menos a média ao quadrado. Então, olha só como é que fica a variância, de uma forma bem mais simplificada. Ó. Vai ser a média das medidas ao quadrado menos o quadrado da média. Essa é uma expressão mais simplificada para a variância. E é outra forma de se calcular a variância, que às vezes é até mais rápida. Por quê? Porque você calcula a média das medidas, né? Então você pega aqui, por exemplo, soma todo mundo, todas as medidas ao quadrado, né? E depois divide pelo n total. Isso aqui vai ser a média das medidas ao quadrado, né? E você calcula a média normal, divide pelo n total, só que aí você depois leva ao quadrado todo mundo. O resultado, isso aqui vai ser a média ao quadrado. São coisas diferentes. São resultados diferentes. E você vai ver na estatística, quando a gente pegar algum exercício, né? Isso aí são resultados diferentes. Certo? E aí a variância vai ser, né, esse rapaz menos o outro. É uma forma mais rápida de se calcular a variância, né? Sem precisar calcular o desvio da média. Bom, seria isso daí. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês sobre estatística. Lógico que tem mais coisas para se falar, mas isso aí é o básico que você pode aprender sobre estatística, né? Tudo bem?